traz o nascimento de Jesus Cristo, remete ao concílio eterno, falamos sobre o concílio eterno, que sempre é uma constante, né, Ari? Essa reunião da Trindade decidiu a salvação, a nossa salvação, Sim. né, antes de que houvesse a criação, a própria criação. Você veja que grande amor de Deus por nós, né? E isso nos constrange, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Então, Deus podia ter eliminado o pecado destruindo o pecador. A gente sempre enfatiza isso, né, Ari? Seria muito mais simples para Deus destruir o pecado, destruindo o pecador. Isso Ele fará no dia da ira. Mas aprouve no seu coração, pesou no seu coração, né, o seu grande amor por nós, né? E Ele, então, providencia a redenção. E nesse encontro da Trindade, nessa reunião do concílio eterno, Jesus Cristo se voluntaria e diz: eis-me aqui, né, para fazer a tua vontade, né? Sacrifício e ofertas não quisestes, né, mas corpo me preparaste. Então, a encarnação do Verbo foi decidida nesta reunião da Trindade e no tempo sobremodo oportuno, né, não sem antes os profetas profetizarem, Isaías, Jeremias, né, e o texto nosso base de um menino nos nasceu é precisamente o profeta messiânico Isaías, né, no capítulo 9, que vai dizer o porquê, os objetivos, né, Ari, de que ele nasceu, né? E nós falamos na live passada que foi dissipar as trevas, né? Porque veja, Ari, na cultura que Jesus quando ele nasce, a cultura é helenística, né? A cultura grega ainda está forte, apesar do reino já não existir, é o Império Romano que domina naquele tempo, mas a cultura helenística ainda dominava através da filosofia humana, através dos filósofos, até os antes de Sócrates, né? Os pós-socráticos e os antes de Sócrates, né? A escola de Mileto, por exemplo, né? Onde se conjecturava a vida, conjecturava o princípio da vida, né? E Tales de Mileto é o primeiro filósofo ali que vai falar sobre a vida e vai dizer que a vida está na água, né? Depois, alguns outros, né, de seus alunos vão dizer, não, a vida está no fogo, né? Outro vai dizer, não, a vida está no ar, né? E vem outro ainda e diz, não, a vida está no átomo, né? Mas nenhum deles, né, consegue conjecturar uma esperança de vida eterna. Não se fala em vida eterna, né? E depois de Sócrates, né, vem Sócrates, tem a sua teologia, né, o que talvez chega mais perto um pouco de uma conjectura, né, que liga a Deus, né? Mas os pós-socráticos vão também tecer ideias, né, sabedoria humana, mas nenhum deles vai falar sobre uma esperança de salvação. Por que eu digo nenhum deles? Porque quando Paulo vai pregar em Atenas, ele vai falar da ressurreição e da vida, e ali ele é rejeitado, salvo Dâmaris e Dionísio e Dâmaris, o Areopagita, que creem. E ali começa, possivelmente, a igreja em Atenas, na Grécia, através desse casal, né? Então você vê que dentro desta cultura helenística de mitos, de deuses, né, de fábulas, né, que Paulo vai combater depois, né, dizendo deixai as fábulas, né, deixai os contos da carochinha, podemos dizer assim, né, os mitos, né, deuses que não são deuses, né, e o grego era muito ligado a isso, né, a mitologia, né? Paulo vai expor o Evangelho de Cristo em Atenas e ele é rejeitado veementemente, né? Prova de que não havia essa esperança da filosofia humana, né? E nós vamos olhar para a Bíblia, né? Precisamente em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, e nós vamos ver que Paulo vai dizer que, todavia, ele está falando à igreja de Corinto, né? Sabedoria entre os perfeitos, né? Está falando do povo de Deus, né? Que Paulo conjectura como perfeitos em amor, né?
por ter a palavra, perfeitos do ponto de vista de Deus, né? Mas não com a sabedoria deste mundo. Vai pôr muito claramente, não com a sabedoria dos poderosos deste mundo que se aniquilam, né? Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, né? Ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa sabedoria de Deus é oculta em mistério, como a própria igreja de Cristo era o mistério que esteve oculto pelos séculos, né? Então você vai ver que o menino nos nasceu e a região que vivia em densas trevas, porque havia cultura grega, mas era densas trevas, porque não havia essa esperança, justamente por isso. Era uma região de densas trevas. Então, é nesse contexto de densas trevas, uma primeira grande lição, né, que nós temos de um menino nos nasceu, é que o objetivo primeiro que Isaías enaltece em Cristo é que as trevas foram dissipadas e a alegria foi aumentada, né? Isso remete a nós como luz do mundo, sal da terra, né? Então, vós sois a luz do mundo. Então, essa primeira grande lição que já começamos na live passada é que as trevas foram dissipadas. E isso traz para nós, sinceramente, uma responsabilidade muito grande, né? Porque o primeiro princípio do menino Jesus havia o sinal: a Virgem conceberá. Está falando de vida. Vida. A proposta de Deus é vida, né? E eu contrasto esse sinal com o sinal para o ímpio, que é o sinal de Jonas. Então, que fiquem em nossa mente estes sinais. Há um sinal de vida, que te convida hoje, Deus te convidando hoje, meu prezado irmão, irmã, né? O sinal a Virgem conceberá, está falando de vida, né? Está falando e dará luz a um menino, né? O Filho de Deus. O maior presente que Deus nos deu foi o seu Filho amado, né? Então, a proposta é vida. Em Cristo, a proposta é vida, que não foi a mensagem dos filósofos, né? Os filósofos antes de Sócrates, depois de Sócrates, né? Sócrates divide o mundo da filosofia, né? Pela importância que ele teve, né? Mas teve filósofos que falaram acerca de Deus mais recente. Vamos lembrar de Nietzsche, por exemplo. Nietzsche chegou a afirmar que Deus estava morto. No entanto, ele morreu louco. Ele morre louco, né? Com problemas psiquiátricos, né? E ele pregava o amor fati, amor à realidade, né? Ou seja, veja a mensagem de Nietzsche: amor aos fatos. Eu tenho que me conformar com o mundo. E o que a Bíblia vai dizer? Não vos conformeis com o mundo, mas renovai-vos a vossa mente pelo entendimento de Deus, né? Não ameis o mundo, né? Então, Nietzsche chega a dizer que Deus está morto. Nietzsche chega a ficar perturbado com a filosofia de Sócrates, por exemplo, que tem uma visão mais, vamos dizer, mais metafísica, mais de uma esperança, né? E ele chega a criar raiva de Sócrates e passa a sua vida combatendo Sócrates em suas obras, e o resultado é que ele fica louco. Assim é o ímpio, que encontra uma verdade bíblica e tenta distorcer essa verdade porque ela incomoda. A vida de Nietzsche foi esse incômodo com a obra de Sócrates. Se perturbou de tal maneira que passou a vida toda combatendo Sócrates e acabou ficando louco, né? Então, essa sabedoria se aniquila. Daí você olha para a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, e está dizendo que a nossa sabedoria não é como a sabedoria deste mundo, que se aniquila. Foi o que aconteceu com Nietzsche. Ele se aniquilou ao tentar combater uma verdade, né, do filósofo Sócrates, né, que chega mais perto de uma verdade divina, vamos dizer assim. Ele tem até uma teologia, né? Mas Nietzsche vai pregar e vai ensinar que a existência não é eterna.
a existência é sim eterna. A Bíblia vai dizer que nós vamos passar a eternidade ou com Deus ou sem Deus, e isso em estado de consciência do próprio ser. Então, nessa primeira grande lição, né, eu olho que nessa região de densas trevas, a filosofia deste mundo falhou, como tem falhado. Eu poderia citar Maquiavel. Maquiavel chegou a dizer que Cristo foi um fracasso. Ele declara que a vida de Cristo foi um fracasso, que ele foi somente humilhado, né? Mas eu fico pensando no dia de Cristo, quando Maquiavel vai ter que dobrar os joelhos. Não sei se ele vai conseguir olhar para Cristo, mas vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E ele vai lembrar o que ele disse. Nossa, eu falei que ele era um fracasso. Ele vai olhar agora para aquele que tem os olhos de chama de fogo, cabelos como a pura lã, vestes talares, né? Pés como bronze polido, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pense que momento não será para Maquiavel encarar o Senhor dos Senhores, né? Então, as densas trevas de um mundo que usou da filosofia grega e não teve esperança, né? E nesse mundo, um menino vos nasceu. Então, dentro de um contexto espiritual, trazendo para nós, quando o menino nasce, a proposta é vida. A virgem conceberá. Está falando de vida. Agora, quando rejeitamos, não resta outro sinal, porque os ímpios da época pediram um sinal para Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ou seja, ele desceu ao inferno e pregou as almas em prisão. A Bíblia relata isso, né? Ele deixou o ladrão, como nós falamos, no seio de Abraão, no paraíso, né, que não havia sido restaurado, pois o terceiro dia não havia chegado. Depois ele levou o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Mas esse é o sinal para o ímpio. O sinal para o ímpio é o próprio inferno. O sinal para o ímpio é a morte. Mas o sinal para aquele que deseja a salvação é vida, né? Então, nesse primeiro contexto que nós vamos lembrar, é que esse menino nos nasceu para dissipar as trevas. Dissipar as trevas. Sem dúvida, Jarvis. E lembrar também, né, pastor, nossos queridos amigos, irmãos e ouvintes, que o menino nos nasceu porque ele veio buscar o que havia perdido. Porque o primeiro Adão falhou. Mas antes do Adão falhar, a gloriosa Trindade, com a sua onipotência, onipresença e onisciência, já sabia que havia necessidade do menino nos nascer. E que seria o segundo Adão, né, pastor? E por que ele nasceu? Para levar os pecados. Porque Jesus veio para levar sobre si os pecados da humanidade, permitindo o acesso direto ao coração do Pai, né, pastor? Sem dúvida, Ari. O primeiro Adão, nossos pais, Adão e Eva, falharam. A morte entrou na natureza humana, né? Mas já havia entrado no universo. Vale lembrar que Satanás já havia caído, e com ele 1/3 dos anjos rebeldes, caídos, né? E ele, ali, numa ação mediúnica, entrou na serpente e conseguiu enganar Eva. Adão não foi enganado. Conscientemente, esse é o agravante do pecado de Adão, porque ele toma o fruto da mulher, a mulher toma da serpente, né? Eva foi enganada, Adão deliberadamente toma, né, do fruto, e a raça humana então cai, né? E a inocência é perdida, o pecado entra na esfera humana e a tragédia está instaurada, né? Mas havia uma redenção. Nessa viração inédita no Éden, Deus vem para conversar e Adão, pela primeira vez, não está, ele está escondido, né? E isso
bem o ato do pecador. O pecador está escondido, né? Ele tenta fugir de Deus, né? Eu digo sempre que as pessoas que olham para o Evangelho, e estava olhando um vídeo de um professor de história nessa semana, e ele, duvidando, justamente na semana do Natal, ele decide fazer um vídeo questionando os evangelhos, né? Ele alegava que havia uma grande controvérsia, porque Jesus Cristo nasceu em Belém, mas por que ele então é chamado de o Nazareno, né? Ora, ele é de uma ignorância tamanha, porque ele quer criticar a Bíblia, mas não entende as coisas do Espírito, não entende a própria leitura comum, e ele provavelmente nem leu o Evangelho para criticar, senão ele saberia que Jesus, quando volta do Egito, né, fugindo da morte, né, o anjo orienta o casal José e Maria a ir para o Egito, por causa que Herodes queria matar todos os meninos de 2 anos para baixo, né, e se cumpre a profecia, né, do Egito chamei meu filho. Mas José sabia que o anjo chegou e disse, pode voltar porque Herodes é morto, Herodes o Grande é morto, né? Mas José não foi para a Judéia, porque lá estava Arquelau, filho de Herodes o Grande, né? E ele temeu, né? Porque também era terrível como o pai. Matou vários homens, várias pessoas inocentes, né? Já no seu início do reinado. Então eles vão para Galiléia. E se cumpre também a profecia de uma região que estava em trevas, a Galiléia dos gentios, né? Nazaré, aí ele é o Galileu, aí ele é o Nazareno, ali ele exerce o seu ministério, faz milagres, né? Região de densas trevas, a caminho do mar, né? Viu grande luz, né? Então esse professor esquece que ele é o Nazareno, porque o desenvolvimento até o início do ministério de Cristo, ele foi para a região da Galiléia, né? Então, ele tentava conjecturar contra a Bíblia. Assim é o pecador que olha para a Bíblia e vê a sua condenação e começa a lutar contra a própria palavra de Deus, né? E lutar contra a palavra é recalcitrar aguilhões, é como dar murro em pontas de faca, né? Foi o que Jesus falou para o apóstolo, para Saulo, né? O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, quando ele perseguia os cristãos, dura coisa é recalcitrar os aguilhões. E quantas pessoas estão recalcitrando aguilhões porque querem ter uma esperança, Rielso, de que a Bíblia possa ter uma falha para que elas consigam continuar sossegadas com o seu pecado. Na verdade, pastor, tem muitas pessoas até que conhecem, mas aquele versículo esqueceu, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pessoa não levou a sério a seriedade desse versículo, né, pastor Jefferson? Porque a palavra é clara. E quando a pessoa ouve, já ouviu várias vezes, já foi nos templos feitos por homens, né? Uma das lives anteriores que nós falamos. Com certeza, vai ter muitas pessoas que realmente ouviu palavras edificantes e pelaram que foi de grandes servos, mas não aceitou a palavra. A palavra entrou em sua mente, mas não foi ao seu coração. E renegou o menino que nasceu, né, pastor Jefferson? E como o amado irmão falou, um dia, todo o joelho se dobrará, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. E esse professor, ele continuou na sua crítica à Bíblia, né? Falando de datas. Ora, a datação é imprecisa, né? Jesus, os estudiosos no assunto acrescentam ainda que ele nasceu no ano 4 antes de Cristo, né? Então ele questionava que até Herodes não estava vivo quando Jesus nasceu. Então o pecador é assim, ele tenta conjecturar falhas na Bíblia, né? Outros vão dizer que a Bíblia esteve na mão de Roma por muitos séculos e muitas coisas foram mudadas, né? E outros vão dizer que algo da Bíblia é de Deus, outros trechos são do homem.
né? O fato é que, na verdade, a condenação que está na Bíblia para o ímpio não agradou o seu modo de vida, né? O seu pecado, eles não se agradaram da condenação e resolveram lutar contra os aguilhões de Deus numa loucura só, né? Então, o homem ainda hoje, ele tenta confiar na filosofia, mas a filosofia em si, por mais que ela traga no seu atributo fazer pensar, né? Nenhuma filosofia humana trouxe a solução para o maior problema do homem, que é o pecado. E veio Jesus Cristo, né? Veio o menino que nos foi dado, né? E trouxe a filosofia da vida, porque ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? Como caminho, né? Deus prova o caminho a Deus. Como verdade, nada podemos contra esta verdade que é Cristo, senão pela verdade. E ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Num dos mais impactantes textos bíblicos, Jesus fala para a família ali querida dele, né? Lázaro, Marta e Maria, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Então Jesus prova o seu amor morrendo por nós, né? Jesus prova, né, que o inferno, né, indo ao inferno, né? A Bíblia vai relatar isso. Jesus prova o paraíso recuperando o paraíso também para que nós pudéssemos desfrutar, né, aquilo que havia sido perdido, como você bem falou. Jesus prova a ressurreição ressuscitando, né? Então, ele diz veementemente: eu sou a ressurreição e a vida. Então, o ateu não tem outra saída, né? Se não ficar nessa luta, né? Mas no seu mais interior, nos momentos de mais desespero, eles dizem: meu Deus, né? Então, teve um ateu famoso, né? Se não me engano, Voltaire, francês, que sempre disse: Deus não existe, Deus não existe. Mas testemunhos seculares dizem que o servo que cuidou dele até a morte testemunhou que ele viveu em agonias e gritos, né? Em momentos de desespero, ele gritava no leito de morte: Deus não existe, Deus não existe. Mas se porventura houver um Deus, eu sou o mais infeliz dos homens. E o seu servo testemunhou que nunca mais queria provar a morte de um ímpio sem Deus, né? Então, a vida que temos é esta, a oportunidade que temos se chama hoje para abraçar a salvação. Sem dúvida, pastor Jefferson, sem dúvida. E dando ainda continuidade, né, nesse assunto maravilhoso que um menino nos nasceu, você, meu querido ouvinte, sei que passou Natal bem, com sua saúde, você viu seus familiares, trocaram presentes, isso é muito bom, mas nunca que isso vai ser o verdadeiro sentido do Natal, nunca. Né, rever famílias, né, a troca de presentes, muito menos o mundo comercial e capitalista que prega o velhinho barbudo de Natal. Isso nunca vai ser Natal, está longe disso. O Natal é muito mais poderoso e rico disso, que um dia um Deus menino se fez por nós. Qual é o sentido do nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus significa a entrada de Deus na essência humana. A expressão clássica é: o verbo se fez carne. Então significa a manifestação de Deus em carne humana, para que os homens pudessem compreendê-lo melhor. A Bíblia não diz que o Natal é isso, apenas que Jesus nasceu, o verdadeiro Rei dos Reis nasceu. E ele nasceu para buscar o que havia perdido, para cumprir a missão, que um dia o véu se rasgasse e hoje eu e você, meu querido, tivesse acesso ao Pai Celestial, Deus poderoso, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. O Natal, ele vai lembrar a nós Isaías 9. Ele vai ter em nossa memória trevas dissipadas. As trevas foram dissipadas. Como em Isaías 9 também vai dizer que a alegria foi aumentada, né?
porque o coral de anjo anunciou essa notícia aos pastores em Belém. Trago boas novas de grande alegria, né? De grande alegria. O regozijo do remanescente do templo, Simeão e Ana, que nós falamos, foi tremendo, né? Ana falou coisas grandiosíssimas acerca do menino. Simeão também tinha a promessa de que Deus não o levaria antes de ele ver a salvação, e ele disse: despede em paz teu servo, porque meus olhos viram a salvação. E ele falou mais: esse menino é para queda e elevação, e para manifestação de coração. Ou seja, em qual momento você, meu prezado irmão e amigo, você está na queda ou na elevação com este menino que nasceu, com Cristo que nasceu? Ele vai ser para a queda e para a elevação de muitos, e os corações serão manifestados. Nós falamos isso na live passada, que em Cristo os corações são manifestos, né? Então, não há nada que não possa ser discernido por Cristo Jesus, que é a palavra. Ele é a própria palavra, né? A palavra nos discerne. Quando nós olhamos para a palavra, ou nós nos vemos dentro dela ou fora dela. Ela é um espelho que nos reflete. E é isso que o ímpio, olhando para a palavra, se vê fora dela, fora da salvação, fora das bênçãos, ele fica desesperado, mas ele não se rende, ele não abandona o pecado. O que ele faz, então? Tenta combater a palavra de Deus, né? Numa loucura insana, eu já digo, insana, se rebelar contra a Bíblia, né? Lutar contra a Bíblia, como esse professor de história estava fazendo, mas numa ignorância total das coisas espirituais, né? Porque o ímpio não consegue discernir as coisas de Deus, porque Deus usou algo tremendo ali. A loucura de Deus é maior, é melhor, né, do que a sabedoria humana, né? Toda ela, né? E aprove a Deus pela pregação do Evangelho, né, usando as coisas que não são para aniquilar as que pensam que são, né? Pensam que são. Você vai olhar para Maquiavel, como eu falei, ele vai dizer categoricamente que Cristo é um fracasso. Mas a sua vida ainda vai ser mais terrível. Ele vai ensinar que os maus têm mais vantagens na vida. Ele começa a observar a vida e ele vai dizer: não seguir por princípios de ética, porque você vai sofrer, você não vai galgar sucesso. Essa é uma mensagem satânica. Daí ele vai escrever o livro O Príncipe, e ele vai ensinar os tiranos, os governadores, a se manter no poder. Os fins justificam os meios, né? Essa é a mensagem de Maquiavel, né? A herança que ele deixou até hoje em muitos países, porque não dizer o nosso, né? A tirania, né? Ou seja, os fins justificam os meios, mas para o reino de Deus isso é demoníaco, isso não faz parte do reino de Deus, né? Nós temos um temor do Senhor, nós temos o tremor e temor da palavra de Deus, né? Então, o Espírito Santo é o Espírito, né, de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza e de temor do Senhor, né? E Maquiavel traz essa mensagem tirana, né? Quantos cristãos não se adaptam a Maquiavel, curtem suas frases, né? Chegam a postar suas frases, né? Fazendo uma apologia a algo demoníaco, né? Então isso é terrível, porque a filosofia do reino é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis, né? Então, sem mim, nada podeis fazer. As máximas do reino está em Cristo Jesus, né? Então, é salutar que esse menino que nasce em nossos corações traga essa mensagem de alegria, né? Alegria aumentada, jugo quebrado, né? O jugo é quebrado por causa da unção, e nós já falamos que o segredo da unção de Cristo é que ele amou a justiça, amou a equidade, né? Mais do que tudo, ele amou a justiça mais do que todos, né? Por isso Deus ungiu com óleo de alegria mais do que seus companheiros, mais do que Moisés, mais do que Davi, mais do que todos os profetas. Jesus foi ungido, né? O Espírito Santo estava sobre ele, né? Mas quando eu olho para o menino que nasceu, eu lembro que as trevas foram dissipadas,
a alegria foi aumentada, o jugo foi quebrado, o inimigo foi derrotado, o cetro, né? O cetro do opressor foi quebrado, né? Satanás cantava a vitória, o acusador cantava a vitória. Eu consegui trazer a morte para a coroa da tua criação, Deus. Ele se apresentava diante de Deus e acusava os irmãos. Eles estão indo para o inferno porque eles pecaram. A raça humana está caída, né? Mas Cristo quebrou o jugo do opressor, né? Ele quebra, ele vence o inimigo, o jugo foi quebrado, o inimigo foi derrotado, ele cravou na cruz a acusação contrária a nós, na lei de Deus. Satanás usa a lei de Deus para nos acusar, né, no pecado, e há uma promessa ainda maior, o governo de paz sem fim, né? Governo e paz sem fim. Quando eu olho para o menino, eu lembro do governo de paz sem fim que o reino de Cristo traz. Também reinará no trono de Davi, né, que nós vimos na live passada. Então, quando um menino nasce, eu tenho todos esses objetivos na minha mente. No final, um reino sempre eterno, né, para sempre, de gozo, paz, justiça no Espírito. Amém, pastor, amém. O que o nascimento de Jesus ensina, meu querido amigo, irmão ouvinte, né? Que Deus cumpriu, ele cumpre a sua palavra. Não antes e nem depois, o bebê Deus nasceu no dia planejado pelo Senhor. Aqui está um aprendizado essencial extraído da história do nascimento de Jesus. Deus cumpre sua palavra. Ele prometeu o nascimento de seu filho e isso ocorreu no dia determinado. Para quê? Para que hoje eu e você nós tivéssemos a esperança de ter esse menino nascido em nossos corações e para que um dia nós estejamos com ele. E alguns comentários aqui para conhecimento, vocês que estão online vão ver depois, né? Sobre os 3 magos. Por que Jesus recebeu ouro, incenso e mirra? A mirra era composto usado no embalsamento, fazia referência ao sacrifício de Cristo. Imagine, meus queridos, ele nasceu com o planejamento e a missão para morrer já, por mim e por você. É referência ao sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. O ouro representava a realeza de Jesus Cristo, ressaltando o fato que ele era o rei dos judeus. E os judeus não aceitaram. Incenso, usado nos templos, era um presente exclusivo aos sacerdotes, reforçando assim a divindade de Cristo. Alguns comentários aqui para finalizar minha parte, que eu vou passar parte importante para o nosso querido amado irmão Jefferson. Por que Jesus nasceu em sua manjedoura? Jesus nasceu longe de casa, peregrino, em um ambiente de precariedade, numa manjedoura. Não havia lugar para ele na hospedaria. Sinal já da rejeição que Jesus enfrentaria durante todo o seu ministério terreno, que o levaria até a morte de cruz. E eu finalizo perguntando para você, meu querido amigo, irmão, você ouvinte, que vai ver mais tarde no YouTube, finalizando perguntando para você, meu querido amigo ouvinte, Jesus tem lugar no seu coração? Você, meu amigo irmão, realmente você nasceu de novo, morrendo para o mundo e nascendo Jesus em seu coração? Ele nasceu, viveu e morreu por amar você até o fim. Entregue-se a Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Pastor Jefferson, deixo contigo, meu querido irmão, para a finalização de suas palavras, meu querido irmão. O que o irmão tem para dizer sobre esse menino nos nasceu? O menino que nos nasceu e nos deu, o filho se nos deu, né? Teu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nos ensina, num contexto espiritual, o nosso próprio progresso de nascimento espiritual e crescimento espiritual. Você vai lembrar de Mateus capítulo 2, 15, né? Do Egito chamei meu filho, assim diz o Senhor, né? Deus. Do Egito chamei meu filho. É claro que no contexto de livramento para o menino Jesus, sobre perseguição de Herodes, mas para o nosso contexto também, o Egito significa o mundo. Nós também fomos chamados do Egito por Deus, né?
para que saíssemos desse mundo de trevas, desse mundo de pecado, cuja égide é Satanás, representado por Faraó. Então, num contexto espiritual, esse menino que nos deu, o filho que se nos deu, um menino nos nasceu, né? Ele também nos ensina que Deus nos chamou do Egito também. Temos que sair do mundo, não podemos amar o mundo, né? Em mundo, não natureza de Deus, que ele criou tão bela e maravilhosa e podemos desfrutar. Estamos falando do mundo sistema, debaixo de Satanás, cujo tirano e opressor, né, representado por Faraó, né, na história do Egito, ele foi opressor do povo de Deus, ele foi opressor, foi tirano, perseguiu também para matar o povo de Deus. Então, você não pode amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, nesse mundo sistema, debaixo de Satanás. Em um segundo momento, quando Deus nos chama do Egito e nos tira pela sua graça, né, quando somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos lembrar que o menino crescia, né? O menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus. Nós também saímos do Egito não para ficar estagnado, mas nós temos que ter o crescimento espiritual, assim como Cristo. Afinal, somos cristãos. E ser cristão é ser igual a Cristo. Então, também está falando de uma responsabilidade nossa. Quando olhamos para o Natal, nós temos que lembrar que saímos do Egito também. Quando olhamos para o Natal, para o nascimento desse menino, nós temos que lembrar que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Como está teu crescimento espiritual? Você estagnou ou você está crescendo dia após dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu tenho que crescer na graça, mas eu também tenho que crescer no conhecimento de Deus. Eu tenho que amar a palavra de Deus, eu tenho que me aprofundar nas santas escrituras, mas eu tenho que também ser cheio da graça de Deus na minha vida, né? E isso nos ensina um menino. Ele sai do Egito, ele é chamado pelo Pai. Nós também saímos, ele cresce, ele vai crescendo, se desenvolvendo em sabedoria, graça diante de Deus, né? Graça sobre ele, né? Em terceiro lugar, você vai ver que esse menino priorizou as coisas espirituais. Ele estava no templo, ele se desprendeu de seus pais e de sua mãe, e ele estava no templo, e quando ele é achado no terceiro dia, ele vai dizer, não sabeis vós que eu tenho que tratar das coisas do meu pai? Isso vai falar da prioridade às coisas que são de cima, né? Porque nós somos voltados, muitas vezes, às coisas materiais, né? Mas o que é a providência de Deus? O segredo da providência de Deus na vida do cristão é olhar para as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. E Jesus vai nos ensinar isso. Não sabeis vós que haveis de cuidar dos assuntos do meu Pai? Você está tratando dos assuntos de Deus? Que prioridade tem na tua vida? Você que se chama cristão, você que se diz cristão, a prioridade é espiritual na tua vida? Ou as coisas materiais são a tua prioridade? Maldito o homem que espera só nesta vida, diz a palavra de Deus. Né? Em quarto lugar, esse menino cresceu e começou a pregar, mas não antes, quando ele prioriza as coisas de Deus, ele está preparado para iniciar a sua missão, e ele vai ao deserto para ser tentado por Satanás, e ele vence com a palavra. Onde está a palavra de Deus na tua vida para você vencer? Esse menino nos ensina que ele aprendeu a palavra, que ele tem a palavra, que ele é a palavra está dentro dele, e com a palavra ele vence Satanás. E em quarto lugar, ele começa a pregar o reino de Deus está próximo. Se arrepende. Você tem pregado? Você tem alçado voz aos que estão perto de você? Você tem alçado voz aos que estão ao teu redor? Você tem feito a dissipação das trevas que cercam as pessoas no teu ambiente de trabalho? Você tem feito a dissipação das trevas na tua família? Qual é o teu compromisso com a palavra? Você tem alçado a voz, você tem gritado a palavra de Deus para a tua família, né? Você tem ensinado. E pregar é alçar voz. Você tem que também ensinar a palavra de Deus como sacerdote do lar. Você tem que ensinar. Pregar é alçar voz, mas também é ensinar. Pregar também é ter o testemunho de Cristo, né? Na nossa vida, na nossa vivência. Tenho que ter o próprio espírito da profecia na minha vida. Eu tenho que também ter o evangelho de Cristo na minha vida para poder pregar. Então, quando eu prego, quando eu tenho o testemunho de Cristo, quando eu tenho o ensino, quando eu tenho o evangelho,
né? E quando eu alço a voz em minha casa, em minha vila, em meu bairro, em minha cidade, né? E tenho principalmente o testemunho de Cristo. Então, o menino que nos nasceu nos ensina tudo isso, Arielso. Amém, pastor. Amém, meu querido irmão. Foi uma bênção, pastor. Esse menino nos nasceu um dia, meu querido amigo, irmão 20, ele virá nos buscar. E como o pastor falou, o que nós temos preparado? Ele veio e fez o seu melhor, que é dar esperança que um dia estivéssemos com ele, juntamente com o Pai. E nós estamos trabalhando enquanto é dia, porque em breve virá noite, quando ninguém mais poderá trabalhar. Nós vamos estar finalizando, meus queridos amigos e irmãos, ouvintes, essa live especial com uma oração. Você que não sei qual o seu sentido de vida, se o Natal tem sido verdadeiramente real na sua vida. A gente fala Natal, o pessoal comemora Natal em um dia, mas na verdade você tem que comemorar o Natal todo dia, porque é Jesus na sua vida. Como que está a sua vida? Você que não tem esperança, você nunca falaram de Jesus para você? E até falaram, mas você não tem motivação, você não vê luz. Como que está a sua vida? Então, nessa noite em especial, um menino nos nasceu. Queremos honrar esse menino, agradecer. E agradecendo a ele e orando por vocês que estão do outro lado, a gente não sabe quem, mas a gente tem certeza que Deus há de abençoar a vida de cada um de vocês. Pastor Jefferson, por favor, esteja finalizando, dando a graça, a honra da oração na presença de Deus essa noite, Pastor Jefferson. Pois da hora, bendita a hora de oração que traz-nos paz ao coração, já dizia a canção, né? Nós vamos orar. Se você que está vendo essa live, vai ver essa live, talvez você queira fazer uma opção por Jesus Cristo, entregar a tua vida aos pés da cruz. Né? O tempo sobremodo oportuno se chama hoje. Né? E a salvação não é complexa, ela é simples. Se com tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então, ore comigo. Talvez você esteja enfermo. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração que cura o enfermo, porque estes sinais seguem os que creem. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Esses sinais seguem os que creem. O crente não vive, o cristão não vive atrás de sinais. Os sinais vivem atrás dele. Se você crê, ore comigo agora. E Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra foi pregada. Agora estende a tua mão sobre todas as pessoas que vão ouvir essa live, estão ouvindo essa live. Seja, Senhor, qualquer a necessidade, Senhor. Seja qual for a necessidade, estende tua mão de poder, de bondade, de misericórdia, que pelo poder da tua palavra, enviada agora, Senhor, livra de tudo que é mortal, de todo mal, de todo espírito de enfermidade, de toda obra das trevas, de toda obra forjada na esquina, Senhor. Deus, eu desfaço agora pelo poder do nome de Jesus. Abençoa essas vidas, Senhor, aqueles que estão aceitando o teu nome, Senhor, aceitando como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor. Escreve o nome no livro da vida, Senhor. Ó Deus eterno, estende tua mão de poder, de bondade, Senhor. Abençoa as famílias que acompanharam esse estudo bíblico, que estão acompanhando, que vão acompanhar, Senhor. Abençoa todos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre eles, Senhor. Usa de misericórdia, Senhor. Perdoa os pecados, estende tua mão de poder, livra de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Eri. Até uma próxima oportunidade. Né? Querendo Deus. Foi uma bênção, viu, irmão? Foi uma bênção. Deus abençoe grandemente esse ministério, a vida do irmão. E ainda estamos alguns dias depois da data, mas como nós falamos, o Natal é todo dia em nossas vidas. Então, Feliz Natal com Jesus, Pastor Jefferson. Um grande abraço, irmão, e até em breve. Viva Cristo em vosso viver. Amém, irmão. Um grande abraço.